Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Comunicadores Extraordinários do Básico ao Avançado. Aqui eu compartilho saberes e estratégias para que você se torne um comunicador de alta performance e também te ensino as mais modernas ferramentas para você obter resultados extraordinários na área da comunicação em um curto período de tempo, mesmo que você seja um iniciante no assunto. Se esse é o seu primeiro contato aqui no canal, eu sou a Lucimari, empresária e educadora, e eu me dedico já há mais de 28 anos a ajudar pessoas a se tornarem comunicadores de alta performance, reconhecidos em suas profissões. Quero aproveitar e te fazer um pedido especial. Então, se você ainda não está inscrito neste canal, clique para se inscrever e ative as notificações para sempre ser avisado de conteúdos novos que a gente vai estar transmitindo nesse canal. E deixe seu like para o YouTube saber que este é um conteúdo super bacana para mostrar para mais pessoas como você. Quando a gente está falando de transmissão de conhecimento, quando a gente está falando de ensino e aprendizado de qualquer coisa, seja numa palestra, seja num processo de mentoria, de coaching, de treinamento, seja na faculdade, na educação básica, seja onde for. Uma vez que a gente está comunicando conhecimentos, saberes, precisamos de ter estratégias no processo de transmissão do conhecimento, né? Então, olha só o que é importante. Quando a gente aprende, então faça essa pergunta para você, quando que a gente realmente aprende? Você vai perceber que existem N técnicas que você vai ver por aí, mas efetivamente a gente aprende quando a gente ensina ou quando a gente explica para alguém. Uma forma que você pode perceber que efetivamente você vai entender do que você quer aprender e gravar dentro de você, é você ensinar para alguém. Olha que interessante, você pode ir numa palestra, você ouviu tudo que aconteceu na palestra e quando você chega em casa, você conta para alguém, para o seu cônjuge, filhos, esposa, marido, o que aconteceu na palestra, o que foi falado, o que você mais gostou. Aí você vai narrando aquilo que você ouviu na palestra. E aí quando você faz isso, você na verdade está aprendendo mais ainda. Então é interessante como a gente pode usar esse processo para efetivar o aprendizado. Isso é importante na hora que você está comunicando o seu conhecimento, o seu saber para alguém, seja onde for, seja na escola, né, na faculdade, ou no ensino básico, ou seja numa palestra, ou para as pessoas que você está mentorando ou fazendo o processo de coaching. Quando você cria processos, ferramentas e métodos que você faz a pessoa ensinar para alguém de alguma forma ou para ela mesma, quando você ensina, fala e você faz a pessoa escrever, por exemplo. Ela está escrevendo para alguém que na verdade vai ler essa informação ou ela mesma vai ler essa informação posteriormente. Então, neste momento, ela está ensinando para alguém, seja para outra pessoa ou para si mesma, e aí ela está aprendendo. Pode ser, em vez de falar, pode ser em vez de escrever, pode ser falar. Então, vamos supor que você está ou numa palestra ou em qualquer situação que você está transmitindo o seu saber, o seu conhecimento. O que você pode fazer? Você pode também fazer com que as pessoas conversem entre elas. Então, num evento onde você quer que as pessoas aprendam e saibam também ensinar esse conhecimento, você quer que tudo que você está transmitindo para elas efetivamente estejam armazenados, estejam sendo absorvidas por cada uma dessas pessoas. Nessa hora, você faz em um bate-papo, alguma coisa em dupla, onde cada uma conta para outra o que é que ela está pensando, o que ela está ouvindo, ou o que você acabou de falar, você faz elas discutirem entre elas, porque aí vai vir um pensamento crítico, vai vir um raciocínio lógico, vai ter uma tomada de decisão que ela vai estar agindo dentro da percepção do conhecimento que ela acabou de adquirir, que você transmitiu. Então,
Para que você garanta que cada uma daquelas pessoas que você quer que tenha um aprendizado efetivo, é importante fazer com que elas ensinem outras pessoas o conhecimento que elas acabaram de aprender. Isso é uma técnica muito interessante, porque toda vez que você está transmitindo o conhecimento, na hora que você ensina, você aprende mais ainda. É bem interessante tudo isso, né? Então, olha só, é importante que você entenda que nas técnicas de transmissão de conhecimento, para que ele seja efetivo, você faz com que o teu público, para que ele compreenda tudo o que você está falando, para que ele compreenda tudo o seu saber que você está compartilhando e transmitindo, para que seja efetivo, de alguma forma, faça eles praticarem na hora o ensinar, né? Dele para outra pessoa, escrevendo, falando, e aí é só pensar em formas diferentes de fazer as pessoas aprenderem efetivamente ensinando. Sabe quando que eu descobri que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende? Foi há um tempo atrás, quando eu ainda estava no ensino médio, que na minha época era chamado de colegial, e a minha mãe, ela dava aulas particulares de matemática e ela trazia os alunos, né, que faziam as aulas particulares, iam até lá em casa, na casa da minha mãe, dos meus pais, para minha mãe ensinar matemática. E muitas vezes eu já estava ali no ensino médio e tinha vários alunos que eram do ensino fundamental 2, e a minha mãe pedia algumas vezes para eu acompanhar esses alunos, né, os estudantes, que a minha mãe dava aula particular de matemática. E o mais interessante é que, vamos supor assim, um conteúdo assim de matemática MMC, né, que é o mínimo múltiplo comum. Então, eu já sabia fazer, e tem várias, né, não tem só uma forma de se resolver, de achar os mínimos múltiplos comuns. E quando eu comecei a ajudar a minha mãe a dar essas aulas particulares de matemática para os alunos dela, eu comecei a perceber que quanto mais eu explicava, mais eu entendia. E quando eu via que a criança não estava entendendo, e aí eu tentava descobrir formas diferentes de ensinar para que aquela criança entendesse, eu acabava descobrindo mesmo outras formas de resolução que eu não sabia. E aí eu aprendia mais ainda. O que eu percebi é que quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia. Quanto mais eu buscava formas diferentes de ensinar a mesma coisa, mais eu estava aprendendo. E o mais interessante é que às vezes a gente acha que a gente não sabe, ou às vezes a gente acha que é difícil, mas é porque a gente não olhou com outra abordagem. Porque era interessante, como que eu me via? Quando eu tinha aprendido com a professora, na época que eu tinha que ter aprendido o MMC, eu tinha achado difícil, o jeito que a professora explicava não entrava na minha cabeça. E aí, quando eu fui explicar, eu me via no papel da professora. Nossa, como ela tentava de todas as formas, e na verdade o problema não era ela, o jeito que ela ensinava, mas o problema era eu, o jeito que eu não conseguia assimilar o conhecimento. E olha que interessante, depois do momento que eu entendi que dando essas aulas particulares para os alunos da minha mãe, e aí eu comecei a perceber que quando eu ensinava, eu aprendia mais, o que eu comecei a fazer? Então, eu estava no colegial, né, no ensino médio, e aí as matérias que eu tinha dificuldade, eu sentava com os meus colegas e eu tentava explicar para os meus colegas aquilo que eu não sabia. Olha que interessante. Por exemplo, história e geografia. Eu sempre tive dificuldade de história e geografia, porque para mim, história e geografia era algo que tinha que decorar. Então, o que eu fazia? Eu ia e tentava explicar para os meus colegas história e geografia, aquele conteúdo que eu não tinha entendido direito. E aí, nesse bate-papo que eu tinha com os meus colegas que tinham entendido o conteúdo, aí eu comecei a entender que quando eu estava demonstrando a minha dúvida, quando eu estava tentando explicar o conteúdo de história e geografia, eu comecei a entender melhor. Então, eu comecei a praticar isso, a ensinar
para as pessoas aquilo que eu tinha dúvida. E aí, na hora que eu explicava para as pessoas aquilo que eu tinha dúvida, além das pessoas poderem explicar de formas diferentes que o professor apresentou, eu ia explicando e aí eu ia buscando formas diferentes de explicar, não é enrolar, mas é formas diferentes de explicar. E aí, quando eu tinha uma dificuldade de achar os elementos, eu ia lá e estudava de forma diferente. E nesse processo de você retomar o conteúdo, na hora que você está explicando, você abre a tua mente para receber a informação de forma diferente. E quando você recebe a informação de forma diferente, parece que aquele bloqueio que você tem de aprender com o professor te explicando, ele desaparece. E mais que isso, aí você acaba criando uma empatia com o que o professor te explicou, e aí começa a fazer sentido aquilo que o professor explicou. E aí você percebe que o problema não é o professor, o problema era eu, que não estava entendendo como ele explicava. Mas aí, o que eu fiz? Eu descobri que se eu pudesse, né, e eu comecei a fazer isso, se eu explicasse as minhas dúvidas para outras pessoas, mas não querendo que as pessoas respondessem para mim, mas eu tendo a dúvida e eu buscando uma forma de explicar, isso me ajudou muito a entender que é muito tranquilo de você assimilar, aprender de verdade quando a gente está ensinando para alguém. E muitas vezes eu estava ensinando era para mim mesma, eu estava conversando com meus colegas, tentando ensinar para os meus colegas, mas na verdade eu estava ensinando para mim mesma. É bem bacana isso, né? O que eu mais aprendi com esse processo de ensinar para as pessoas e ensinar para mim mesmo é que o conhecimento ele passou a ser efetivo. O maior benefício foi para mim mesma entender que a forma como o professor ou o meu colega se comunicava comigo não era tão importante, mas o mais importante era como eu estava aberta ou não a receber aquela informação. E muitas vezes é isso que acontece com quem a gente está passando o nosso conhecimento, para quem a gente está comunicando o nosso conhecimento. Muitas vezes a gente não consegue fazer com que o nosso público, a nossa plateia, os nossos alunos estejam conectados com a gente e motivados ao aprendizado e ao conhecimento que a gente está disposto a compartilhar, a ensinar. Então, quando a gente faz processos que faz com que as pessoas entendam que depende mais dela essa comunicação, quando a gente mostra isso, essa comunicação ela é efetiva. O maior benefício é a satisfação, é você ver nos olhos dos nossos aprendizes, sejam os ouvintes das nossas palestras, ou os nossos mentorados, ou aqueles que estão participando aí de um processo de coaching, ou os nossos estudantes, seja quem for que esteja consumindo o nosso conhecimento por meio da nossa comunicação. O maior benefício é esses saberes, essas comunicações, esse conhecimento todo, ele realmente ser compartilhado e fazer sentido para a pessoa que está recebendo a informação. E quando a gente entende isso, a gente cria formas de levar esse conhecimento de forma efetiva. Quando a gente se coloca, é a empatia, né? Quando a gente se coloca no lugar do nosso aprendiz, a gente consegue criar formas de ser efetivo essa comunicação. Então, na hora que você estiver comunicando aí o seu saber, o seu conhecimento para o seu público, para os seus aprendizes, tenta de verdade fazer com que eles se coloquem na posição de querer aprender e o aprender na forma de ensinar. E aí quando você faz com que eles treinem o ensinar para alguém, ou para si mesmo, ou para alguma coisa, você pode até falar no espelho, né? Quando você faz esse processo de ensinar o que você acabou de aprender, o resultado é muito bom, porque o aprendizado acontece efetivamente, aquele conhecimento, aquele conteúdo, aquele saber, ele vai estar sendo incorporado para aquela pessoa e de forma que faça sentido aquele aprendizado. Não é algo que
Ah, eu não vou usar isso mais para nada. Ah, não sei para que eu vou, para onde, quando, não sei, né? Então, a gente faz com que faça sentido. E isso depende da gente também ajudar as pessoas, os nossos aprendizes, os nossos ouvintes, porque a gente, como comunicador do nosso conhecimento, a gente quer de verdade deixar um legado mesmo, espalhar o nosso conhecimento para o mundo todo, para que essas pessoas que consomem o nosso conhecimento também possam transmitir para as outras pessoas. Então, aí isso passa a ser uma bola de neve, ela passa a ser exponencial, porque uma maior quantidade de pessoas vão ter acesso a esse conhecimento, a esses saberes que a gente sabe que é rico, e é por isso que a gente quer compartilhar, por isso que a gente quer comunicar todo esse conhecimento, porque a gente sabe que tudo isso é muito rico e que faz sentido para que todas as pessoas alcancem o sucesso que elas buscam, para que todas as pessoas consigam caminhar, mesmo que seja, sabe, passo a passo, devagarzinho, a somar tudo isso que a gente está compartilhando para o maior número de pessoas. Quando a gente mostra, quando a gente consegue trazer os nossos aprendizes a entender esse processo de comunicação, do ensino-aprendizado, seja de qualquer informação, você na verdade está alcançando por meio da empatia o teu público, o teu aprendiz, os seus ouvintes, os seus estudantes. E esse é o processo mais interessante. Quando você usa a empatia e se coloca no lugar do seu ouvinte, do seu estudante, dos seus mentorados, de quem você está comunicando o seu saber, o seu conhecimento, você consegue identificar neles qual é o sonho, qual é o propósito deles. E quando você identifica e quando você ajuda eles a entenderem esse propósito, o porquê que ele está buscando aquele conhecimento com você, é mais fácil de você fazer com que você use desse sonho, desse propósito do seu ouvinte, do seu estudante, do seu aprendiz, para que você reforce a motivação dele estar ali aprendendo, compartilhando conhecimento e saberes com você. Então, isso é muito, muito importante. Se você não se conecta com o teu aprendiz, com o teu público, com o teu ouvinte, fica difícil de você ter ele junto com você, de você dele tá acompanhando passo a passo de tudo que você está transmitindo de conhecimento. Porque não basta só a comunicação, ela não é uma via de mão única, né? Ela é uma via de mão dupla, ida e volta. O conhecimento vai e volta, né? Ela vai e volta, é que nem um elástico, ela vai e volta. Você entrega um conhecimento, né? Por isso que a gente fala que a gente está compartilhando o conhecimento. A gente entrega, mas a gente recebe também o que o seu aprendiz, o que o seu estudante, o seu público está trazendo para você. E isso que é o mais importante, quando você tem empatia, quando você também recebe esse conhecimento que o teu público está compartilhando com você, ele se sente conectado. E isso é muito importante, você precisa estar conectado com o teu público, com o seu aprendiz, com o seu ouvinte, com o seu estudante, porque quando você está conectado com ele, você não o perde. O importante é você ter, de verdade, o teu público junto com você, conectado com você, tendo empatia com você, porque se você alcança isso, é porque você entendeu o propósito e o sonho do teu ouvinte, do teu público, do seu aprendiz, e quando você se conecta dessa forma, eles estarão o tempo todo conectados com você, você vai conseguir transmitir, compartilhar, aprender junto. Esse é o mais bacana, é o aprender junto. Você vai, é claro que por você ter muito mais conhecimento, por você ter muitos saberes aí acumulados, é muito mais fácil você entregar mais conhecimento do que eles entregarem para você. Mas é sempre uma troca. E quanto mais existe essa troca, mais conectados a gente passa a estar com os nossos aprendizes, os nossos estudantes, o nosso público-alvo. E isso é muito interessante, é estar conectado com eles, é estar compartilhando conhecimento, é estar vivendo junto, compartilhando junto todo esse conhecimento. E quando você alcança isso,
você tem o teu público, os seus aprendizes, os seus estudantes, os seus ouvintes sempre junto de você. E não é só quando você está ao vivo, ou online ao vivo, ou presente ao vivo, ou em todo momento você vai ver que eles estarão compartilhando em qualquer canal de comunicação, qualquer tipo de comunicação com você, porque existe a empatia, existe a conexão, e quando isso existe, é como um casamento, sabe? Que cria um elo, e aí você permanece nesse elo, nessa comunicação, nessa conexão o tempo todo. Você pode até estar se perguntando aí, parece muito fácil isso, mas nem sempre acontece do jeito que a gente pensa que tem que acontecer. Muitas vezes a gente até fica meio que amarrado nas políticas educacionais, principalmente se a gente está falando de educação básica ou ensino superior, onde é um tipo de educação onde a transmissão do conhecimento ele se dá de forma um pouco engessada, onde você vê que os professores eles são obrigados a seguir uma ementa que foi toda criada e você precisa seguir, que vem, são orientações que vêm do Ministério da Educação, e você precisa seguir aquilo. Quer dizer, entre aspas, você precisa seguir aquilo, mas não de uma forma engessada. E aí, esse conhecimento, esses saberes, quando chega ao estudante, por exemplo, do ensino médio, da educação básica e da educação superior, eles recebem a informação quadradinha, né? Olha, você tem que aprender matrizes quando você está no segundo ano do ensino médio, você vai aprender MDC quando você estiver no 8º ano do ensino fundamental 2 e assim por diante. Mas será que tem que ser assim? Será que tem que ser tão quadradinho? Será que eu preciso mesmo seguir uma ementa? Será que eu preciso seguir a sequência dessa ementa? Então são questões que às vezes os estudantes, tanto os educadores muitas vezes e os estudantes, eles ficam entre aspas perdidos nessa comunicação, porque os educadores vêm e precisam seguir aí exatamente como vem do Ministério da Educação, e os alunos eles precisam seguir exatamente como os professores estão passando o conhecimento. E aí a gente se questiona, até quando a educação ela vai permanecer dessa forma? E é por isso que vem nós, como comunicadores, educadores, palestrantes, coaches, treinadores, enfim, todo mundo que de alguma forma compartilha conhecimento. A gente precisa criar, entre aspas, formas diferentes de se fazer a mesma coisa. Então, muitas pessoas, elas ficam amarradas num jeito padrão de fazer palestras. Mas por que eu tenho que seguir esse jeito padrão de se fazer palestras? Será que isso está surtindo efeito para os resultados que eu busco? Bom, se não, se está muito padrão, se está muito o que todo mundo está fazendo igual, então é importante rever, é importante tentar inovar, ser criativo num processo de comunicação dos seus saberes, do seu conhecimento. Então a transmissão do conhecimento, ele depende de como você vai agir como o mediador desse conhecimento. Então, apesar de muita coisa já vir mastigadinha, olha, tem que ser desse jeito, tem formas de você transmitir esse conhecimento de forma inovadora, de forma criativa. Então, quando a gente revê o processo e deixa, a gente fala assim, deixa de fazer o que é normal, entre aspas. O normal que eu digo, aquilo que todo mundo faz igual e que a gente vê que não está dando resultado. Todo mundo fazendo igual e não está dando resultado. Então, se não está dando resultado, onde é que eu estou errando? Como que é que eu posso melhorar essa forma da minha comunicação? Então, isso é importante a gente rever. Isso é importante a gente olhar para o não está dando certo. Se não está dando certo, então como que eu posso mudar? Eu estou fazendo um processo de mentoria, não está dando resultado. Fiz em 2, 3 pessoas, não está dando resultado. Onde é que eu preciso rever o meu processo, o meu método, como eu estou transmitindo o meu conhecimento? Porque se eu continuar igual, as próximas pessoas que eu vou fazer a mentoria também
também não vai dar resultado. E se eu busco por resultados extraordinários, se eu estou buscando por alta performance na minha comunicação, eu preciso olhar para mim o tempo todo, eu preciso ver onde é que eu estou errando para melhorar. E às vezes não é errando, sabe? Às vezes tá muito igual todo mundo. E se tá muito igual todo mundo, eu não quero ser. Para eu ser uma comunicadora extraordinária, para eu poder ser uma comunicadora de alta performance com um padrão, resultados extraordinários, eu preciso sair do normal, eu preciso sair da média, eu preciso ser mais. E para isso eu preciso me olhar, eu preciso me rever. E aí isso é muito importante. Será que eu estou fazendo tudo igual? O que eu posso melhorar? Como que eu posso fazer de uma forma diferente, criativa, inovadora? Então tudo isso é muito importante. E quando você olha para o seu processo, quando você dá importância para entender se os seus aprendizes, se os seus estudantes, se os seus mentorados, se as pessoas no processo de coaching realmente estão assimilando, estão tendo resultados extraordinários na forma como que você comunica, então você começa a pensar, nossa, como que eu posso fazer a mesma coisa de uma forma diferente, que eu chamo de ser criativo, inovador, maker, imersivo, experiencial e também com inteligência emocional. Isso tudo é importante na hora que a gente está transmitindo um conhecimento, nosso saber de forma efetiva para os nossos ouvintes, para os nossos aprendizes. Então, quando você olha para esse processo e fala assim, nossa, e aí eu vou voltar ali para a educação básica, para a forma tradicional de passar o conhecimento. Como que a gente pode fazer diferente se eu venho com a ementa certinha, se eu tenho que passar a informação, aquele conteúdo tem que ser naquela série? Será que dá para fazer de forma diferente? Penso eu que a gente sempre tem que perguntar para os nossos aprendizes, para os nossos ouvintes, como que você acha que seria uma forma interessante? E eu vejo que a forma de se trabalhar por meio de projetos que façam sentido para os nossos aprendizes é muito importante. Por quê? Porque você vai trazer a motivação, o interesse, algum problema que eles queiram resolver, seja no dia a dia deles, seja no ambiente escolar. A gente vai buscar informações que o nosso público-alvo ele quer realmente resolver. Quando a gente tem essa informação, a gente cria um projeto de como a gente pode resolver este problema, esta necessidade do meu público-alvo, do meu aprendiz, do meu estudante. A gente cria projetos que vão ajudar a resolver um problema, porém utilizando os mesmos conceitos daquela série, daquela unidade curricular. Entende como isso é importante quando você veja que entra de novo a questão da empatia. Você se coloca no lugar do seu aprendiz, você se coloca no lugar do seu ouvinte, do seu público-alvo, você escuta ele. E aí quando você escuta ele, você tem a empatia com ele. E aí você fala assim, nossa, que interessante, né? E eles mesmos dão sugestões de como que a gente pode montar um projeto? Qual o tema desse projeto? Como que a gente pode incorporar ali os elementos que a gente precisa de cada unidade curricular, de cada disciplina? E aí você começa a perceber que você consegue criar técnicas, né, de um projeto interdisciplinar, multidisciplinar, que todas as unidades curriculares estão envolvidas no mesmo processo, com um grande único tema que resolve aí o problema do meu ouvinte, do meu estudante, de quem é o meu público-alvo. E isso também acontece numa palestra, por exemplo, ou com o seu mentorado, ou com as pessoas que você pratica o processo de coaching. Você ouve, olha, como faz sentido o aprendizado para você? O que é que te motiva a aprender? E aí quando a gente ouve o nosso público-alvo, o nosso aprendiz, os nossos ouvintes, a gente consegue criar uma forma, uma abordagem de transmitir o conhecimento, de compartilhar o conhecimento, mas de forma que faça sentido para as pessoas que estão recebendo essa informação, esse conhecimento. Quando você faz isso, você se
conecta com o teu público-alvo. É como se ele pensasse assim e sentisse de verdade. Ele sente, nossa, ele realmente está preocupado que eu aprenda, porque ele está me ouvindo, ela está me ouvindo. E quando a gente se sente assim, né? Quando você vê que você está falando para alguém e você vê que a pessoa está te ouvindo, seja um amigo, seja um colega, a pessoa está te ouvindo, você fala assim, nossa, eu me sinto importante, eu me sinto, sabe, conectada com a pessoa. E essa conexão, essa empatia no processo da técnica de transmissão de conhecimento, de compartilhar o conhecimento, isso é muito importante, isso engaja. E aí você traz os seus aprendizes para o teu lado, o seu público-alvo aí, para você, né? Você conquista o seu público-alvo, os seus aprendizes. Talvez você possa até estar pensando assim, falar é fácil, né? Mas será que isso acontece em algum lugar de verdade? Então, olha só, vou dar um exemplo, que é o colégio que meus filhos estudam, né? Eu tenho 2 filhos, o Akira e o Hideki, eles hoje têm aí, eles estão na adolescência, não sei se adolescência ou pré-adolescência, 12, 14 anos, e eles estudam num colégio que faz sentido para eles, porque é um colégio totalmente voltado para projetos, para desenvolver competências e habilidades dos soft skills. Então eles não trabalham somente os conteúdos acadêmicos, mas eles desenvolvem os soft skills de criatividade, pensamento crítico, raciocínio lógico, inteligência emocional, que hoje o mercado de trabalho e as empresas, em tudo é bastante exigido, isso é muito importante. Então, para qualquer pessoa que você esteja compartilhando o teu conhecimento, seja do ensino básico, do ensino superior, seja para os seus mentorados, para os seus ouvintes em palestras, seja para qualquer público que você está compartilhando o conhecimento, quando você vê que faz sentido, isso é bem interessante. E na escola dos meus filhos, além de ser por meio de projetos e estarem trabalhando soft skills, existe um tema grande, né? Um tema grande. Então eu lembro que no final do ano passado, as avaliações trimestrais tinham um único tema para todas as disciplinas, que era o planeta Marte. Então eles estavam estudando Marte como planeta, e todas as disciplinas tinham alguma coisa que ou fazia cálculos, ou contava história, ou falava do relevo, ou situações até hipotéticas do tipo, o que você levaria se você fosse fazer uma expedição para Marte? E aí todas as disciplinas dentro deste grande tema Marte, eles trabalharam questões que estavam e tudo totalmente interconectados, né? Então a disciplina de matemática escreveu assim: você viu que lá na língua portuguesa aconteceu alguma coisa que foram visitar, ou alguma coisa que exploraram, e aí ele traz para a situação da matemática. Ou dentro de ciências ele trazia alguma coisa que foi abordada na prova de inglês. Então estava tudo interconectado, era um projeto multidisciplinar com um único grande tema, que era Marte. Por que Marte? Porque as crianças, os estudantes ali daquela série, eles daquele ano escolar, eles escolheram estudar Marte por questões que envolviam N informações, né? Então a escola ela vai em busca dessas informações para saber o que mais faz sentido para a maioria dos alunos, para criar um grande projeto. Nesse ano, no começo do ano, o grande tema foi as abelhas. As abelhas, não sei se vocês sabem, elas estão em extinção. Existem até assim caminhões que transportam as abelhas de um lugar para o outro para fazer toda a polinização. Então, não sei se vocês sabem, mas é muito importante isso para os estudantes. Então, quando eles estavam discutindo alguma coisa sobre plantio, sobre a abelha, sobre como que era antes a agricultura, como que é hoje, enfim, aí caiu nessa questão da abelha, e aí
criou-se o grande tema de se estudar, fazer um grande projeto com todas as disciplinas interconectadas e estudando as abelhas. Então fazia sentido fazer cálculos matemáticos com as abelhas, escrever, né, fazer redações ou fazer interpretações de textos relacionados à abelha, ciências, história, geografia, enfim, todas as disciplinas ali conectadas falando de abelhas. E mais que isso, porque é um trabalho em equipe, então você desenvolve trabalho em equipe, você trabalha liderança, você trabalha a comunicação com esses alunos, porque aquela escola que você fica sentado um atrás do outro, que você fica olhando para a nuca do outro, já foi. Então eles, né, é para sentar no chão, é para escrever no quadro branco, é para, você entendeu? São formas diferentes de criar projetos, né, para que o ensino, o aprendizado, para que a transmissão do conhecimento e dos saberes realmente façam sentido para cada um dos aprendizes. O fazer sentido é o mais importante quando a gente está falando desse processo de comunicação do conhecimento. Para a gente tem que fazer sentido, porque se não faz sentido a gente realmente não aprende. Quero até contar aqui um exemplo assim, de como eu faço esse processo de ensino e aprendizado de qualquer coisa com as crianças em casa. Então, olha só, como que eu gosto de fazer? Então, por exemplo, eu não gosto de assistir televisão, porque eu gosto de ganhar tempo fazendo outras coisas que, para mim, fazem mais sentido. Mas, todos os dias eu sento para assistir um episódio de Naruto com as crianças. E assim, o meu intuito ali bom, as crianças gostam de Naruto, faz sentido para eles assistirem Naruto. Para mim não faz sentido assistir Naruto, mas faz sentido toda a lição de vida que tem por trás de Naruto, que eu quero que eles aprendam. Então é um jeito de aprender soft skills de forma diferente. Então, quando você assiste Naruto, ele trabalha muito trabalho em equipe, ser positivismo, usar o positivismo para resolver as coisas, nunca abandonar um amigo, buscar, sabe, lutar. Quando você acredita no amigo, você quer que ele volte para a situação legal de amizade que você vivia antes, que conta muito isso em Naruto, né? Que o Sasuke foi embora e o Naruto, a luta dele é trazer Sasuke de volta pro lado do bem, pro lado da amizade. E é interessante. Então, quando eu assisto Naruto, eu não tô assistindo Naruto porque eu gosto ou não gosto, não. O meu objetivo ali é um trabalho de comunicação, é um trabalho de compartilhar conhecimento, mas não conhecimento técnico, conhecimento de conteúdo de matemática, ciência, geografia, é de vida, que é muito importante, e que muitas vezes, se a gente fala assim, olha, você tem que ser bonzinho, olha, você tem que pensar positivo, ó, você tem que trabalhar em equipe, olha, você tem que ser líder. Em vez de eu ficar falando isso que não vai fazer sentido, apesar de ser importante, para as crianças não vai fazer sentido. Não faz sentido eu ficar falando essas coisas para eles. Porém, quando a gente assiste Naruto, Naruto faz sentido para eles. Assistir Naruto faz sentido para eles. Então, quando eu estou ali assistindo Naruto, aparece um episódio interessante, eu vou lá e comento. Olha só, olha que interessante, eles estão trabalhando em equipe. Olha só que quando você trabalha em equipe, você tem um resultado mais positivo. O ganho que você tem sobre isso, o trabalho em equipe, a valorização do outro, a amizade. Então são soft skills que muitas vezes o falar não vai fazer sentido para os nossos aprendizes, para os nossos ouvintes, o nosso público-alvo no geral. Mas faz sentido se fizer sentido para eles. Então, tudo que faz sentido para eles, você pode usar e deve usar para que esse conhecimento, essa troca de experiências, o compartilhar conhecimento faça sentido. E mais que isso, você pode até perguntar, e eu fazia muito isso, nossa, por que será que o Naruto, ele tá fazendo isso? E aí eles respondem. E no momento que eles respondem, lembra que a gente falou logo no começo dessa aula, que
que você aprende quando você ensina. Então, quando eu faço a pergunta para eles, eles estão explicando para mim o que eles acabaram de assistir. Eles estão explicando para mim o que eles acabaram de aprender. Então, eu vou aguçando uma técnica que eu vejo sentido em aprender, faz sentido você aprender quando você ensina, e eu faço eles, não mandando eles me explicar, mas aí fazendo perguntas que fazem sentido durante o desenho, durante o episódio de Naruto, e aí eles vão aprendendo. E aí conforme eles vão aprendendo, eles vão aplicando isso de forma intuitiva, de forma até assim, até nem pensada. Eles simplesmente vão aplicando porque o aprendizado aconteceu efetivamente. E o aprendizado aconteceu porque fez sentido para eles nesse momento de aprendizado. Então, não é bem um projeto como acontece academicamente, ou que você pode fazer com um mentorado, ou numa palestra, ou num processo de coaching, mas é um processo de aprendizado que usa o fazer sentido, a motivação, o que eles gostam. Então, tudo isso é muito importante quando a gente trabalha a comunicação. Para ter alta performance na comunicação, para você ser um comunicador extraordinário, você tem que pegar várias técnicas e aí ver o que faz mais sentido para o teu público-alvo, para o seu ouvinte. E agora eu quero compartilhar uma notícia que foi veiculada sobre tudo isso que a gente está falando, sobre técnicas aí de conhecimento. Então, olha aí a notícia na tela. Então, olha só, tá escrito aí, né? Olha, a gente está falando do ensinando e aprendendo, do autoconhecimento à arquitetura. Então, aqui ele está falando para conferir palestras do projeto Fazendo Acontecer. E esse projeto é um projeto de escritório de gestão. Olha o que a gente está falando, de projetos, né? De escritório de gestão, empreendedorismo, sustentabilidade, que é voltado para ajudar empreendedores a enfrentar os desafios trazidos pela pandemia. É muito interessante isso, né? E por quê? Porque olha o que ele está falando sobre autoconhecimento. O que é esse autoconhecimento? Na verdade, é tudo que a gente já vem falando até agora, né? Quando você ensina para aprender, você está tendo um autoconhecimento de como você aprende melhor e como faz sentido este aprendizado para você. Quando a gente está falando de projeto, a gente está se autoconhecendo, porque a gente está o tempo todo apresentando formas de que faz sentido esse tipo de aprendizado para mim, por meio de projetos. Então, os projetos, eles estão sendo executados, idealizados, organizados em várias áreas. E nessa notícia, ele está falando na área da gestão, na área do empreendedorismo. Aqui todos nós somos empreendedores e todos nós estamos gerindo conhecimento. É isso que a gente está fazendo. Quando a gente traz esse autoconhecimento para nós mesmos e quando a gente faz com que o nosso aprendiz, o nosso público-alvo, os nossos estudantes, eles também tenham o autoconhecimento, que é isso que a gente está fazendo, quando a gente trabalha por meio de projetos, quando a gente está trabalhando com uma forma de aprendizado que faça sentido para o nosso estudante, para o nosso aprendiz, para o nosso público-alvo, a gente está fazendo com que ele tenha este autoconhecimento para uma automotivação para o aprendizado, para que o aprendizado realmente seja efetivo. Isso tudo é muito interessante porque a gente não precisa falar que isso vai acontecer, porque isso naturalmente acontece. O autoconhecimento, né, que vem do próprio desenvolvimento que ela se permite, é um processo natural quando você faz ou pratica uma comunicação de alta performance. O resultado extraordinário acontece naturalmente. E aí você vai ver que se você der um Google aí e fazer a busca sobre projetos que vem acontecendo na área da comunicação, em qualquer área do conhecimento, você vai ver que tem muitos projetos nessa área, de jeitos diferentes, e você vai ver que tudo leva ao autodesenvolvimento, autoconhecimento, por meio da motivação, e que faça sentido essa forma de aprendizado.
Então, é importante que você veja que as pessoas que realmente se importam em levar e trazer um conhecimento que é importante, que faça sentido para os ouvintes, para os estudantes, quem está consumindo o seu conhecimento, ele vai estar o tempo todo aí trabalhando com a inovação, com a criatividade, sair da zona de conforto da forma como você pratica a transmissão do conhecimento, o compartilhar desse conhecimento. As pessoas que realmente, você que está aí aprendendo tudo isso daí, a gente se importa de verdade que os nossos ouvintes, os nossos estudantes, o nosso público-alvo no geral, ele receba esse conhecimento, porque você está transmitindo isso, você está compartilhando, porque você realmente acredita o quanto é bom esse conhecimento para cada uma das pessoas que estão aprendendo com a gente. E você sabe que quando a gente como educador, palestrante, mentor, coach, enfim, como comunicador desse conhecimento todo que a gente tem, quando a gente sente aqui dentro que o nosso público, nossos estudantes, nossos ouvintes receberam esse conhecimento, é muito gratificante. Eu quero agora que você se permita sentir. Sinta, por exemplo, se eu falar agora para você, como é que você se sentiria se o seu público, alguém do seu público-alvo aí, chegasse para você e falasse assim: nossa, não entendi nada do que você falou. Para mim você está falando grego. Você não sabe do que você está falando. Como que você se sente? Se você perceber, você fica frustrado. Você fica triste até. Você vê que você quer saber onde você falhou para você melhorar. Agora, vamos fazer o processo ao contrário. Como é que você se sente ou como você se sentiria se depois de uma palestra, por exemplo, você terminasse, na hora que você terminou a palestra, o seu público fica de pé e te aplaude? Como que você se sente? Não é gratificante? Não é bom ser reconhecido? E quando você, como professor, educador, aí vem os alunos e falam assim: nossa, professora, eu entendi tudo hoje que você falou na sua aula. Nossa, professora, eu gostei muito da forma como você hoje ensinou. Ou num treinamento, as pessoas ali conectadas, mostrando que tudo que eles aprenderam, tudo que eles receberam ou compartilharam de conhecimento realmente fez sentido. Você não se sente, né, recompensada pelo trabalho todo que você desenvolveu, por você estar conseguindo levar tudo isso, compartilhar o teu conhecimento com o teu público-alvo, com seus ouvintes, estudantes. Isso é muito bom, né? Então, quando a gente... É importante que, na hora que a gente está trabalhando o processo da transmissão do conhecimento, do compartilhar conhecimento, olhar para dentro da gente e ver o que me frustraria e evitar e levar isso para longe, mas levar muito para você mesmo o que eu quero, o como eu quero me sentir depois de uma palestra, depois de uma mentoria, depois de uma aula. Como é que você quer se sentir depois de um processo de coach? E busque isso, busque alcançar, porque eu acredito em você, como eu acredito em mim, como eu acredito em todas as pessoas que estão aprendendo com você, que estão aprendendo comigo. Eu acredito no processo de ensinar e aprender, no processo de comunicar, de transmitir e compartilhar conhecimento de forma efetiva. Acredito muito nisso. Eu acredito tanto que eu estou aqui te ajudando a entender melhor como você pode trabalhar todo esse conhecimento. Então eu quero que você preste atenção no que você sente. Tentar evitar ao máximo aquilo que te leva à frustração e trabalhar ao máximo para sair da zona de conforto, para você buscar e alcançar aquilo que você realmente quer, o sucesso do seu aprendiz,
O sucesso do seu mentorado, o processo da pessoa que está passando por coaching com você, o sucesso dos ouvintes que estão ouvindo uma palestra sua. Se coloca nessa posição que você vai perceber que você realmente consegue alcançar tudo o que você busca na hora que você está transmitindo esse conhecimento para as pessoas. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a dar mais um passo para que você se torne um comunicador extraordinário. Seja como professor, como coach, como palestrante, educador, treinador, seja com que profissão que você esteja atuando aí para comunicar o seu conhecimento. E lembre-se de se inscrever no canal e deixar ativado aí as notificações para você estar sempre recebendo as informações de que a gente está compartilhando novos conhecimentos aí com você. Assim você vai ficar o tempo todo aí atualizado e aí você não vai perder nada. E lembre-se também, dê um like aí no vídeo para que o YouTube saiba que a gente está compartilhando conhecimentos bacanas e que esse conhecimento possa ser alcançado para mais e mais pessoas. Que assim como você, se interessam por dar um passo a mais para ter mais sucesso, para alcançar uma alta performance, para ser realmente extraordinário. Um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo comunicando com criatividade e sabedoria.